Quem que é o Cabo Milagre, como você conheceu ele e o que aconteceu. Num determinado serviço, quando nós encerramos o serviço, e por que eu consegui chegar no apoio dele? Porque eu tinha uma média de 7, 8 equipes de Thor rodando e 15 a 20 motos. Era o pelotão fechado. E isso espalhava da divisa do Paraná até o Rio de Janeiro, Sistema Anchieta Imigrante, Sertão Sena, Índio Só te Tibiriçá. cortando, qual que é o nome do polícia que morreu lá que você falou? Qual que... Que morreu, anotei aí que você falou. Capitão Carlos. O Capitão Henrique, o narigudo. Ah, tá. Não, que o cara falou aqui, sou filho do Sub Santana. Estamos aqui É o assistindo. filho do Capitão do Mato. Santana é meu irmão. tá. Um abraço. Inclusive, um dos amores da minha vida, que era o meu cachorro, o labrador, que eu levei para Seator. Então, esse menino aqui deve ter ajudado a criar, Lucas porque Sattler. o Santana pegou o cachorro para ele quando eu tive que mudar para apartamento. O Draco. E aí, o que aconteceu? Essas viaturas iam recolhendo, às vezes, com muita diferença de horário. Você pega uma viatura que está lá em Mongaguá, pega um flagrante, uma que está aqui em cima. Então, eu ia liberando as equipes quando ia recolhendo e algumas outras eu ficava esperando. Então, ele e o Campman foram liberados naquele dia, no horário normal, e eu ainda permaneci no quartel por um tempo, esperando algumas equipes que estavam com ocorrências chegar. E aí, ele saiu de serviço, ele morava ali próximo ao Heliópolis, a família toda nascida e criada ali, eles são agora não está mais naquela, mas na época frequentavam uma igreja evangélica ali na região do Heliópolis, eles eram tudo conhecido ali. E o que aconteceu? Ele passou no caixa eletrônico, sacou um dinheiro que ele precisava quitar uma dívida que ele tinha pego esse dinheiro emprestado com o namorado da mãe dele, e ele foi até a casa dessa pessoa, que era ali próximo da Estrada das Lágrimas, e parou para fazer esse pagamento dessa dívida. Só que os vagabundos viram ele sacar o dinheiro no caixa eletrônico e acompanharam. Quando foram enquadrar ele no carro, viram a arma, houve ali os disparos, ali ele já tomou um disparo na cabeça, ele conseguiu reagir, balear algum deles, mas os caras ainda pegaram a arma dele, porque ele foi ficando atordoado, e aí conferiram, deram mais 2 encostados na cabeça dele. Então ele sofreu 3 disparos de pistola, tudo encostado na cabeça. Caiu ali na rua, ficou ali agonizando por um tempo, perdendo massa encefálica, até que as viaturas do 3º chegaram lá na época. E aí socorreram ele para o hospital do Heliópolis. Por sorte, o hospital do Heliópolis é uma referência em atendimento de trauma, porque lá, por causa daquela comunidade violenta do caramba, toda hora tem indivíduo baleado ali. Então, ali, a estrutura de atendimento de baleados era muito top, porque os médicos mais especialistas nisso trabalhavam ali. E ele deu a entrada, cara. Só que quando os caras socorreram ele e descobriram depois que ele era polícia, jogaram na rede de rádio, ó, policial da rodoviária baleado, socorrido ao PS de Heliópolis. Bateu no rádio, eu ainda estava na companhia. Eu montei a equipe e voei para lá. A hora que falou que era Heliópolis, eu já sabia que era ele, porque eu conhecia os 134 policiais da companhia. Aí eu falei assim, puta, é o Wagner, meu, corre para lá, corre para lá. Para você ter uma ideia, os Mike que já tinha ido embora, que quando começou todo mundo a avisar, foram voltando para a companhia. Todo mundo voltando, não importa onde estava. E aí eu fui a primeira viatura de Tor a chegar lá, estava a viatura do 3º preservando o carro, falei, meu, cadê o polícia? Cadê o polícia? Os caras, chefe, tá no PS. A hora que eu vi a massa encefálica, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu corri pro hospital. Cheguei no hospital, subi no andar que era o centro cirúrgico e a parte neurológica, aí estava saindo do centro cirúrgico o neurologista, cirurgião. Aí eu falei, doutor, como é que ele está? Ele falou, o que você é dele? Eu estava fardado. Eu falei assim, não, eu sou o comandante dele. Ele falou, você não é família? Eu falei, não. Ele falou assim, então, amigo, é o seguinte, você procura alguém da família dele e já prepara, porque no caso dele é praticamente óbito. Eu nunca vi na minha carreira alguém escapar do tipo de lesão que ele teve. Ele perdeu muita massa encefálica e não tem saída, o tenente. Puta, aquilo foi um choque para mim. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí eu olhei para o lado, quem estava vindo? A irmã mais velha dele. Ele tem uma família maravilhosa, umas irmãs que são briguentas assim para trabalho, para coisa certa. É uma coisa diferente, só quem conhece sabe. E aí, essa irmã dele estava vindo, séria, falou, Paganoto, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, seu irmão entrou no centro cirúrgico, esse médico acabou de fazer uma cirurgia nele. Estava com pressão intracraniana, está fazendo a cirurgia aqui. Ela falou assim, ah, tá bom. Eu falei assim, só que a notícia não é boa, meu. Você prepara a sua mãe, prepara as suas irmãs que... Pode vir uma notícia ruim. Eu vou falar bem a real para você. Eu acho que o Wagner
não vai conseguir sobreviver. O que o médico me falou é que o tamanho da lesão que ele tem, ele nunca viu alguém escapar. Ela olhou para mim, não se abateu e falou assim, Paganoto, meu irmão vai sair daqui bem. Eu falei, Rô, não vai. Não entra nessa pilha, porque você tem que preparar sua mãe, você tem que preparar suas irmãs e você é mais forte. Ela pegou e falou assim, não, você não entendeu. Eu estou falando para você, meu irmão vai sair daqui bem. Eu falei, ó, eu fiz a minha obrigação, eu te falei o que eu ouvi do médico. E agora você faz o que você quiser com essa informação. Ela, não, tudo bem. Ela desceu de elevador, eu ainda fiquei resolvendo, porque eu peguei o celular e comecei a acionar tudo que eu tinha de equipe. Quando eu desci, cara, e aí isso é o testemunho de fé. Eu não sou evangélico, mas eu creio na fé desses caras por causa disso. Quando eu desci, quando eu cheguei na entrada do hospital, Castro devia ter umas 30, 40 pessoas, homens e mulheres, tudo abraçado assim, ó, fazendo uma corrente e fazendo oração muito alto, cara. Eu nunca tinha visto isso. Aí eu olhei aquilo, eu tomei um susto, a mãe dele estava no meio, as irmãs. Falei, nossa, meu. Aquilo me chamou a atenção, eu fiquei arrepiado, mas eu queria catar os ladrão. Eu só olhei aquilo, deixei uma viatura ali e falei, rapaziada, eu vou atrás dos vagabundos que fizeram isso. E a viatura do terceiro ficou ali até chegar uma nossa, rodoviária. Eu fui. Quando eu voltei pro carro dele, eu vi que tinha um rastro de sangue que subia para a Estrada das Lágrimas e não podia ser dele, porque ele caiu ali. Ficou no local. Aí nós subimos a pé e fomos seguindo os pontos de sangue, até entrar numa casa, dentro de Heliópolis. A hora que nós entramos, já começamos, daquele jeito, né? Todas as técnicas de persuasão. E aí deram pra gente, o moleque. Nós fomos levantando informação e, como a gente era rodoviário com área muito grande, eu pedi para as viaturas que estavam no litoral ainda em patrulhamento e em todos os PS. Cara, a gente ia em PS de tudo que é cidade. Ah, mas foi rápido, cara. Deu mais ou menos 1 hora e pouco que a gente estava começando a fazer as diligências, bateram para nós assim, ô chefe, deu entrada um moleque baleado no PS de Mongaguá. Eu falei, mano, Mongaguá tá longe. Ele falou, chefe, esse moleque não é daqui, esse moleque é da Zona Sul. Por quê? Porque nós pegamos o rastro do carro dele, ele passou no pedágio, caramba, esse moleque não é daqui, eles estão com um Uno cinza aqui. Eu falei, tô descendo. Catei a viatura, eu, Bofão, a equipe tava bicho, né? Descemos, chegamos lá no PS, a chefe dos enfermeiros causando uma puta dificuldade para dar qualquer informação. Aí nós descobrimos, ela era a tia do moleque. E o moleque estava baleado, sem risco de morte, se escondendo no PS. Aí foi mais umas técnicas de persuasão. Arrancamos o moleque de dentro da sala pré-operatória. Na conversa, né? Não, na conversa. Foi convencimento. É. Convencimento. Tipo, vamos lá, vai. Isso, Ah, tá bom, eu vou. Isso. E aí, depois de muito convencimento, esse moleque deu mais 2. E foi diligência à madrugada, viramos o dia. Bom, no outro dia, por volta de meio-dia, a gente estava com os caras presos, já no DP de Mongaguá. Ainda faltava 2, e a quadrada dele, que eram os cabeças da quadrilha, e a gente não conseguiu pegar no dia. Só que, o que aconteceu? Pô, a gente já tinha virado 12 horas do dia anterior, passamos a madrugada, o outro dia, e todo mundo, ninguém foi embora, porque todo mundo gostava muito dele. E aí, o que aconteceu? Depois que essa ocorrência foi finalizando, cara, eu voltei lá no PS para ver a família dele. Onde eles estavam? No hospital. Na roda fazendo oração. Caralho, mano. Cara, aquilo, eu falei, meu, eles acreditam mesmo, cara, eles acreditam. Fui para minha casa dormir. Porque eu falei, cara, eu vou cair aqui, eu preciso dormir. Fomos para casa dormir, beleza. Nós ainda fizemos muita diligência, porque a gente queria 2. A arma dele e os outros 2. Bom, isso foi passando, e aí vem a parte dele. Depois de uns... Eu deixava policial todos os dias, 24 horas, cuidando dele no PS. Porque a quantidade de vagabundo que vai frequentar aquele louco, PS é uma coisa enorme. Então a gente tinha medo. E a gente tentava querer fazer ele pro HM, os médicos falavam assim, ó, se eu encostar nele, ele morre. Ele não pode... Assim, ele tem que estar aqui num nível de acompanhamento, não de 100%, de 1000%. Ele está tão estável, que se a gente olhar para ele, ele falece. Então não tem como transferir ele daqui. E a gente mantendo 24 horas polícia lá cuidando dele, a família na oração e tal. Bom, agora eu vou resumir umas partes. Passaram, sei lá, uns 30 dias, eu voltei lá, porque qual era a informação que eu tinha na cabeça? Ele morreu no primeiro dia. Eu fui lá e encontrei o neuro. Aí eu encontrei o neuro. Na sua cabeça ele estava vegetando. Eu falei assim, mano, por que ele não morreu até agora, se o médico falou que ele ia morrer em horas?
Aí deu uns 30 dias, eu fui lá no hospital para fazer uma visita para ele, ver o que eles estavam precisando da família e tal. Eu encontrei esse neuro, aí eu falei, doutor, como assim, meu? Já faz 30 dias que ele está aqui. Ele falou assim, tenente, tá vindo uma equipe da Alemanha, uma equipe do Canadá, nós aqui no Brasil, a gente não entende. O que ele perdeu de massa encefálica, não tem como ele tá escapando disso, por isso que ele é um milagre. Aí eu falei, nossa, meu, que foda, né? Que luta, que vontade de viver. Aí, beleza. Ele ficou ainda mais acho que meses, eu não tenho exatamente na minha cabeça período, mas eu lembro de eu voltar um dia para fazer uma visita a ele lá ainda no Heliópolis. Ele já tinha saído dessa área muito crítica e ele estava numa UTI que ela era meio uma UTI de muitos pacientes. Coletiva. Cara, e eu cheguei lá, tava a mãe dele e o pastor da igreja dele. E eu cheguei, eles estavam conversando de boa. Aí eu falei assim, pô, dei um beijo na mãe dele, falei com o pastor, falei, ô pastor, tudo bem? Eu nem sabia que ele era o pastor, ele que se identificou, ele falou, tenente, eu tenho uma vida lá dentro do Heliópolis. Se chegar alguma informação dos outros dois que estão com a arma dele, o senhor pode ter certeza que a comunidade vai me passar, porque nem a comunidade aceita o que fizeram com esse menino. Eu falei, não, nós estamos na busca também, tem muita gente apoiando. Falei, agora eu queria visitá-lo. O pastor virou para mim e falou assim, tenente, não entra aí não, vai embora, vai trabalhar. Eu falei, porra, mas tá desse jeito? Ele falou, não entra que o senhor não vai gostar. Eu falei, não, vou entrar. Cara, quando eu entrei, que ele estava amarrado com os braços, com as pernas, a cabeça dele, mano, era do tamanho disso aqui, assim, ó. Toda enfaixada e com muito sangue, muito sangue. Cara, eu olhei aquilo e falei, puta que pariu, isso aqui é o Wagner? Falei, nossa, cara. Tava tipo assim. Não, isso aí tá 10 vezes melhor. Mesmo indisciplinado, sem fazer barba, que é um indisciplinado, né? Na minha história de polícia, Castrão, tem um tenente, um coronel que hoje é famoso. Quando ele era tenente, ele estava preso na academia. O pai dele, coronel, foi visitá-lo. Quando ele entrou na academia, o filho foi lá, oi pai, ele falou, vai fazer barba. Eu não venho mais te visitar sem fazer barba. O pai, coronel. Caxias da porra, mano. Nossa, o pai dele, velho, você não tem noção, ele comandou a academia. Caxiagem do caralho. Aí a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, cara, que sofrimento, saí. Falei, e aí, dona Maria, a senhora tá bem? Ela falou assim, você viu como ele tá? Eu falei, vi. Ela falou assim, ele vai sair dessa. Eu falei, porra, dona Maria, olha, eu não conheço gente com essa força que vocês têm, viu? Ela falou assim, meu filho vai sair dessa. Eu falei, tá bom, saí, fui embora. Não, mas vamos dar uma resumida disso daí, irmão. Não, tem um negócio mais grave. Tá resumindo, cara. Daí, Mas a gente já falou no outro programa, caralho. Daí ele foi transferido pro Hospital Vergueiro, onde ele ficou, muito tempo no Vergueiro. No Vergueiro, um dia eu cheguei lá no Vergueiro, a mãe dele estava chorando. Eu falei, ô dona Maria, o que foi? Ela falou assim, porra, eu tenho que assinar aqui uma autorização para fazer raspagem no cérebro dele. Eu falei, como assim raspagem? Ela falou assim, não, agora está infeccionando o que sobrou. E eles precisam tirar a parte necrosada, ela falou assim, olha o que eu tenho que assinar. Aí estava escrito lá que ele tinha possibilidade de ficar vegetativo ou falecer na cirurgia. Eu falei, ô dona Maria, agora eu não estou entendendo mais nada. Ela falou, por quê? E chorando, de soluçar. Eu falei assim, todo lugar que eu entrei, que eu achava que ele estava morto, a senhora estava bem falando que tinha fé. A senhora perdeu a fé? Aí ela se enxugou assim e falou assim, você tem razão. Assinou e entregou pro médico, na minha frente. Falei, caramba. Aí eu entrei na sala, ele estava amarrado e ele pulava, ele subia uma altura assim, ó, da cama, cara, gritando de dor. Aí eu virei pro médico e falei, não dá para dar alguma coisa para ele, olha o estado que ele tá. E as irmãs, a mãe vendo tudo aquilo. Os caras falaram assim, ele toma todo dia morfina. O top da morfina, ele não pode tomar mais nada. Só que a infecção no cérebro dá isso nele. Não tem como fazer, tem que esperar. O corpo tem que reagir e ele melhorar. Eu olhava aquilo, cara, eu não conseguia ficar 10 minutos. Eu falava, para mim não dá, vou embora. E a família aguentando, mas isso foi mais de ano, mano, nesse sofrimento. Uma das últimas vezes que eu fui, ele estava na cama já melhor, depois dessa cirurgia. Por isso que ele é um milagre. Isso aqui é aquele... Não tem Joseph Klimber. Ele é o Klimber. Joseph Klimber. Aí um dia que eu fui lá, cara, ele já tinha melhorado a cirurgia, tudo. Deitado assim, ele... Ô, chefe. Falei, pô, tá me reconhecendo ele? Sei não se foi bom ter melhorado, escapado. Mas assim, nem mexia metade, nada. Assim, zoado. A cabeça um buracão aqui, ó. Você olhava aquilo, você falava, meu Deus... Aí eu falei, por que, Wagner? Ele falou assim, oi, chefe, eu tô impotente, não sobe mais. Mexeu assim, ó, ficou pra fora na frente das irmãs da mãe e falou, ó, não funciona. A mãe dele, para, Wagner, cobriu ele. Eu não sei se eu quero me ver assim, não. Porra, a preocupação era... Esse maligno ainda tinha bom humor, cara, com esse sofrimento todo, cara. E aí,
ele foi melhorando aos pouquinhos e e teve alta. Teve alta, foi morar no apartamento dele, e aí, como ele perdeu o controle de muita coisa, de emoção na cabeça, ele passou por um período meio depressivo que ele queria se jogar do 11º? Sétimo andar. 17º andar, olha só, é mais alto ainda. Aí eu tinha que colocar, sabe o que eu fazia? Eu pegava a polícia da minha equipe, pedia para ficar com ele, 24 horas. e eu, lembra? E eu colocava no relatório como se estivesse comigo na viatura, e ficava com ele, para ele não pular. Bom, e ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Esse infernal, o que ele fez? A hora que ele conseguiu ficar em pé, fisioterapia e ter um pouco de controle, ele foi querer se apresentar na PM para trabalhar. Aí os médicos chegaram para ele e falaram assim, Wagner, você tem que aposentar por invalidez, você não tem mais condição. Ele, não, eu vou entrar com a ação, eu quero continuar trabalhando. Ele voltou para o 1º batalhão, com pressão judicial na polícia. Ele trabalhava com um buraco aqui, ó, sem a caixa, e ele punha o bibico para tampar, e trabalhava no P5. E eu um dia saí lá da Zona Sul, que eu já tinha sido chutado lá da rodoviária, eu voltei lá para visitá-lo, ele falou assim, ô chefe, eu vou passar no Barro Branco. Isso é oficial. Lembra? Hoje ele vai estar como tenente-coronel, recruta ela. Eu falei pra ele assim, ô Wagner, eu não duvido de você, depois de tudo isso aí, eu não duvido de mais nada. Essa continência pra mim. Você é seu subordinado, né, mano? A prótese é do outro lado, né? Desse lado você pode tomar uns tapão, né? Aí, mano, eu falei, eu não duvido de nada, cara, mas você não quer aposentar, ficar em casa, receber seu salário? Ele, não, eu quero trabalhar. E ele ficou um tempo trabalhando no serviço de relações públicas lá. Só que é o seguinte, desses dois indivíduos, um indivíduo tinha um certo envolvimento com alguns policiais civis. E do nada, cara, apareceu uma equipe da Polícia Civil dizendo que ele tinha sido reconhecido num estupro. Só que ele estava inválido do lado esquerdo, com problema com a libido, porque você imagina, não tinha condição nenhuma, cara, dele. E a acusação foi que ele rendeu um casal, estuprou a menina e estuprou o cara. Caralho. O cara que ele estava quase que paraplégico, né? Porque aí você já estava se movimentando, estava ficando em pé. Ele tinha feito a operação urológica na ocasião, estava com o pênis tudo cauterizado. Ó, o Estado. Caralho, não bastasse mano. isso, com esse reconhecimento e uma ajudinha dos meninos de bom coração que estavam envolvido com tudo isso, que nós não vamos falar nome aqui, e nem você vai falar, senão eu te dou um chute, você vai parar lá embaixo. O que aconteceu? Ele foi preso preventivamente no presídio militar Romão Gomes, cara. Sem caixa, sem calota craniana, totalmente inválido de um lado, com problema... A caceta toda cauterizada. Que ele já te falou? Já falou. Deu tudo negativo no IML da menina. As características físicas do algoz dela, 1,53 m, que ela falou, cabelo enroladinho, comprido assim, hoje eu tô aposentado, ó, fica grande, antes eu cortava com a maquininha 1, e no dia que ela fala que ela foi atacada lá, foi o dia do nascimento, a época da minha sobrinha, meu cabelo estava bem curtinho, eu tinha feito uma operação urológica, tava tudo, e eu uso órtese na perna, e ainda deixa que eu chuto. E risca e apaga. Você acredita, cara, que as irmãs... Ele estava preso todos os dias, e tendo convulsões todos os dias. E mesmo assim foi acusado de estupro. Fala pra mim, Não, cara. do cara e da mina. Caralho. Tipo assim, eu fico pensando, enquanto ele estava estuprando a menina, como é que o outro cara ficou rendido por uma pessoa que só mexe uma mão? Assim, o negócio era tão doentio que quando as irmãs dele me ligaram, Castro, falaram assim, meu irmão tá sozinho no presídio, não tá tendo apoio de ninguém, nós não temos fortuna para pagar bons advogados, a gente precisa da tua ajuda. Eu era, acho que capitão major. Acho que capitão, né? Falei, eu tô indo visitar ele agora. Entrei lá no Romão, fui visitar, aí foi uma desgraceira, né? Porque ele estava no limite do suportável, começou a chorar, ele não conseguia nem explicar o que estava acontecendo. E eu chorando junto com essa desgraça. Meu, eu saí esse dia do presídio, cara. Arrasado. Nossa, cara, eu falei, meu, que vida é essa pra gente, cara, que desgraça é. Depois de tudo que ele passou, agora tá com isso. Falei pra ele, eu vou ser só testemunha. Aí ele, chefe, o senhor me ajuda? E eu fui testemunha dele na audiência. E ele foi absolvido, cara. Só que quanto tempo você ficou preso? 1 ano, 5 meses, 27 dias, 13 horas, 23 minutos. Se acalme, senão a gente não continua. Olha o tempo que esse cara ficou preso. Caralho, mano. Calma que nós temos um monte de coisa boa pra contar aqui.
Aí ele foi Não, mas- absolvido. Mas ele tem que se emocionar mesmo, É. porque você ficar Não, senão a gente não consegue falar. mais de um ano preso injustamente, é tomar banho, mano. É. Aí ele foi absolvido e queria voltar a trabalhar ainda. Queria voltar a trabalhar. Você viu aqui como ele é. Não, agora vamos falar dessa fase aí. Quando eu sofri o acidente, Castro, entendeu? Como o Coronel Paganoto ele falou. Nesse dia aí, eu tinha saído, daí quando nós voltamos, que tinha ido juntamente comigo, eu, à época, a minha esposa, a minha mãe, meu sogro e minha sogra. A gente tinha ido em Alphaville, na casa desse casal. Daí quando nós voltamos, já tinha passado o horário de eu ir para a igreja onde eu congregava, né? Que era lá no bairro lá que o Paganoto ele falou. Daí eu peguei e falei para minha esposa, vamos lá entregar esse dinheiro lá pro meu amigo lá que eu peguei. Daí ela pegou e falou assim, eu não vou. Eu falei, vamos lá, de lá eu levo você para, como eu só trabalhava direto, de lá eu levo você para ir num restaurante, a gente vai no cinema, né? Porque depois eu ia estar trabalhando. Daí ela falou, não vou. Quando ela falou assim, pá, eu não vou, e bateu no pé que não ia, e se eu fosse, tipo assim, na padaria, que o Paganoto ele conhece onde eu moro, ela queria estar comigo. Se eu fosse atender alguém lá na portaria, ela queria estar comigo. Daí o Espírito Santo de Deus já deu aquele, pá, se liga porque tem coisa aí. Daí eu estranhei. E eu sempre, por causa da minha atividade na polícia, por causa do meu bico, andava sempre com 3 ferramentas. Daí nesse dia eu fiz o quê? Eu saí só com a minha e deixei a da polícia e o outro que eu usava na perna. E saí com a minha Glock com o carregador 18+1. Aí passei no banco, quando eu fui no banco, eu vi esse Uno aí que o Paganoto ele falou que tinha encostado aqui, e eu vinha por aqui. Só que eu vi que tinha um casal que estava dentro do banco, e eu vi que tinha bastante pessoa que estava dentro desse Fiat Uno. Daí eu fiz o quê? Eu dei a volta vou fazer o quadrado no banco, né, entendeu? Para dar tempo desse carro sair, eu entrar no banco com segurança. Só que eu dei bem devagarzinho, assim, o quadrado. Quando eu dei o quadrado, eu vi que eles não saíram. Daí e eu andava com o meu cara todo filmado, para o cara se ligar que eu ganhei ele, eu até baixei o vidro, assim, antes de fazer para do lado dele, eu baixei o vidro assim e olhei assim para ele ver que eu... Pô, já... Você estava ligado nele, eu tava né? ligado nele para tipo, quebrar a maldade dele, né? Da hora que eu entrei, daí tava o casal aqui do meu lado direito usando caixa, daí eu fiquei aqui do meu lado esquerdo, da hora que eu passei o cartão assim, para fazer a operação, que eu ia sacar esses 400 reais que eu já estava com 1.000, daí o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, vai embora, porque eles vão te roubar. Daí eu saquei os 400 reais, daí eu coloquei no meu bolso esquerdo, os 400 reais, porque eu já estava com 1.000 reais no meu bolso direito. Daí, a hora que eu saí, eu fiquei de frente para o Fiat Uno, e que hoje eu não tenho visão periférica. E com a minha visão periférica, eu fiquei vendo que eles sacaram dinheiro, né? Daí, quando a porta do banco é de vidro, eu até empurrei assim, daí o situação, ele pegou e falou, valeu, meu, obrigado. Eu falei, vai com Deus. Até abençoei o ladrão. Já abençoado o ladrão, vai com Deus. Eu até abençoei o ladrão. Daí passou os dois, daí até para eles fechar a porta, Paganoto, dentro do Fiat, lá, eles pegaram, tiveram dificuldade, porque já estava cheio o Fiat Uno. Daí era que eles entraram, daí era só eu seguir lá e descer a rua que eu precisava, porque eu já saía na rua que eu tomei os tiros. Daí eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou pegar direita, esquerda, que eu conhecia tudo lá, só para ver se não estava ninguém me seguindo. Que quando eles saíram, eu fui até a ponta da calçada para ver se eles... E eu fui ver que eles pegaram a faixa da esquerda, da Anchieta, e pá, e saíram. Daí eu peguei e fui cortando um monte de quarteirão. Da hora que eu cheguei na rua que eu fui abordado, a hora que eu parei o carro assim, a hora que eu coloquei a mão na porta e um pé para fora, eu vi pelo retrovisor do meio que tinha um casal já vindo no meio da rua. Daí eu senti a maldade. A hora que eu senti a maldade, eu voltei o meu pé e fui fechar a porta. A hora que eu fui fechar a porta, o abençoado pegou e falou assim, ó, não tenta, no jargão deles lá, churo lá, ele falou, não tenta ir embora, mas ele falou, usou outro linguajar, né? Ele falou, não tenta ir embora, senão eu vou te arrebentar. Quando ele falou isso, o instinto de caveira pegou e falou, ó, saca a ferramenta Senta o pau. e arrebenta. Ai, caralho. Daí, Caralho, até rimou. quando ele falou isso... Saca a ferramenta. Senta o pau. Quando E ele arrebenta. falou isso, daí sabe aquela propaganda do anjinho, o capeta? Daí o capeta falando arrebenta e o anjinho falou, não faz isso, senão você vai morrer.
Daí eu fiz isso que o anjinho falou, não saca, Seguiu o anjinho. senão você vai morrer. Daí eu coloquei a ferramenta no bolso, que era uma Glock, polímero, pá. Daí eu coloquei no bolso. Daí saí, a hora que eu saí, já o cara e a mina já me enquadrou aqui, daí parou o Fiat Uno na frente, já com os outros 5 já desceram, vai, dá o dinheiro que eu sei. Eu falei, não tem. Ele falou, mano, se eu der geral em você, eu vou te arrebentar. Eu falei, não pode deixar de dar geral. Daí eu dei os R$400 para ele e dei as 2 carteiras. Uma que estava com o documento do carro, estavam as 2 funcionais, a da rodoviária e a da PM, e as outras com o meu dinheiro, né? Daí ele entrou 3 dentro do meu carro e daí ficou o cara minha, dá o resto que eu sei que tem, não tem. Daí o capala que estava dentro do meu carro no banco da frente falou, Joe, vambora, meu. E já deu tudo que ele tem, meu. Vambora. Daí, ele sem tirar a arma daqui do meu lábio, ele olhou assim, ele olhou para trás e ficou aqui. Daí o cara pegou, ele falou mais uma palavra para ele, daí ele só se afastou, sem tirar a arma da minha cara. Daí ele colocou aqui assim e veio para encostar a bunda dele no meu carro. Daí ele só veio com a arma aqui assim, ó. E encostou, da hora que ele encostou, o rapaz pegou e falou assim, vem um pouco pro lado, que o meu carro era 2 portas. Daí veio, e daí entrou a menina atrás, que já tinha um cara na ponta, atrás do motorista. Daí ele entrou atrás também, daí o cara que estava na frente perguntou se tinha alarme em meu carro. Eu falei que tinha, na época era um car system. Daí eu falei como que funcionava o car system. Eu até falei assim, de boa para ele, que nem eu estou falando para você, coronel. Eu falei, meu, você não quer que eu ligue o carro para você sair fora numa boa? Eu não vou fazer nada. Ele falou, não, você fica aqui. Se você tentar ir embora... Ele usou outro jargão, né? De ladrão, né? Que não convém, nem está repetindo. Então, quem está ouvindo vai entender. Ele falou, se você fica aqui, se você tentar ir embora antes de sair fora, daí os caras fizeram assim com a ferramenta, eu vou te matar. Eu falei, não vou fazer nada. Daí ele levantou o vidro. Quando ele levantou o vidro, a menina pegou, eu estava o tempo todo em espírito de oração, aqui falando em pensamento com Deus, sabe, para não deixar ele achar minha funcional, mesmo sabendo que pela quantidade de arma, pelo enquadro, que eles já sabiam que eu era policial, mas tipo assim, só para desbaratinar, ele pegou, tanto é que ele falou alto para mim ouvir do lado de fora, ele pegou o cara que estava na frente aqui, pegou e ele falou assim, fudeu, ele é polícia e deu, tal, o tiro na minha cara, a hora que ele deu, ele já deu, e destravou a porta, só que a hora que ele deu primeiro, todo mundo que estava dentro do carro, começou a dar tiro em mim e os caras que estavam no Fiat Uno. Só que eu consegui sacar a Glock, treinamento de rota. Se for pra cair, cai atirando. Aí, caralho, porra, mano, aí sim, mano. Daí eu consegui efetuar de 4 a 5 tiros no meu carro. Da hora que eu fui dar um passo do lado para poder ir para trás do meu carro para me abrigar, eu fui sem a arma, porque com certeza eu já estava baleado. Mas como que eu fiquei atrás do carro? Aí saía para você ver o que é Deus. Eu fiquei atrás do carro, Paganoto, sabe como? Com as 2 mãos no rosto, só ouvindo, tal, orando. O tempo todo, eu fiquei, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me cobre com teu sangue, não deixa eu morrer. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, Senhor Jesus Cristo, não deixa eu morrer. E o tal. Quando eu vi em fumaça, quando a espetor parou travada, eles saíram. Olharam que eles viram que eu estava baleado, eu não vi que eu estava baleado, eu não senti nada. Eu atravessei para o outro lado da rua. Quando eu atravessei para o outro lado da rua, eu grudei no portão do senhorzinho que estava dentro da casa dele. Eu olhando de frente assim que eu estou para o Castro, eu segurei no portão desse senhorzinho. Eu falei, senhor, em nome de Jesus, chama a polícia para mim, senhor, eu sou policial. Ele falou, calma, filho, calma. A minha esposa já foi chamar a polícia. E você tomou, filho, pelo que ele estava visualizando, Castro. Ele falou, você tomou pelo menos de 4 a 5 tiros na cabeça. Eu falei, não tomei não, senhor. Eu falei, eu sou caveira. Ele é monstro demais, mano. Ele é muito bravo. Eu não tomei não, mano. Mas tomei mais, mano. Mas ele não riu assim, não, lá na hora, né, mano? Eu falei pra ele, tomei não, senhor. Eu que dei tiro nos ladrão. Falei pra ele. Ele falou, filho, daí tinha um carro parado do meu lado esquerdo. Ele falou, filho, olha o retrovisor do carro que tá do seu lado esquerdo. Eu segurando no portão dele, aqui nas grades do portão dele, eu virei a cabeça. Eu não deveria ter feito isso, Snyder. Porque quando eu virei a cabeça, que a pressão sanguínea do nosso corpo, ela é tão forte e o meu corpo estava quente, a adrenalina lá a 1000. Quando eu virei a cabeça, a minha massa encefálica aqui estava saindo tudo para fora, veio tudo pro meu rosto. Daí eu fui colocar a mão na cabeça, cadê o meu osso? Minha mão
encheu de massa encefálica. Aí eu sentei atrás desse carro e olhei pro outro lado da casa que eu precisava ir. Daí tava o rapaz aí carregando a pistola dele. Eu falei, eu vou morrer, Senhor. Daí eu atravessei pro outro lado da rua de novo. Antes de eu chegar na calçada, o rapaz disse, isso aqui tá o Castro de mim. Ele apontou a arma na direção do meu peito. Daí ele pegou e falou pra mim, agora você vai morrer, seu filho disso, filho daquilo. Daí a menina, essa abençoada, que tinha, na época ela era menor de idade, faltava já 15, 20 dias para ela fazer 18 anos, ela pegou e falou, mata ele, quem Deus usou para me salvar? Esse senhorzinho, sem arma na mão, sem nada, Castro, mas com a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele entrou na frente assim, do rapaz virado pro rapaz, falou, o que você vai fazer? O rapaz com a arma apontada. Ele enfrentou o cara. Ele enfrentou o cara. Ele falou, o que você vai fazer? Ele falou, sai da frente, velho. Da frente que eu vou matar ele. Ele falou, sai daqui, que senão... O velhinho assim, ó, esse senhor. Sai daqui você, senão quem vai morrer é você. Daí ele colocou a arma dele na cintura assim e foi embora e subiu a rua, que era sentido a Estrada das Lágrimas. Você ficou caído lá. E eu fiquei caído lá no chão. Daí até chegar a viatura. Daí quando a viatura chegou, me socorreu, e o socorro também, a priori lá, que a viatura me deu, também, a priori lá não foi condizente, daí quando o polícia me O pessoal pegou, não sabia que você era polícia naquele momento, né? daí, Demorou um daí pouco. eu peguei e pra- falei, ô, Steve, pelo amor de Deus, não faz isso, irmão, eu sou polícia, meu, eu sou polícia. Daí ele largou minhas pernas, daí foi ser polícia, meu, sou polícia, meu, pelo amor de Deus, meu. Daí ele com a Fox lá, me pegaram, me colocaram dentro da viatura, Aí socorreram para Heliópolis. socorreram pro Hospital Heliópolis. Ô, Castro, Só rapidinho, o Cecílio Motoca, ele perguntou assim, se você não se importar em dizer qual igreja você frequenta hoje. Eu sirvo a Deus na igreja evangélica Nova Vida. Nova Vida? Aí Não, Cecílio está não, respondendo. eu servia, quando eu conheci a Nara, eu servia a Deus na igreja evangélica Nova Vida em Cristo. Ah, Hoje eu congrego na igreja, eu congrego em São Caetano do Sul. na mesma igreja, mesma igreja, assim? E na igreja evangélica Canaã. Canaã. Boa. Tá respondido aí, Cecílio. ô Castro, Irmão, não, mas você peraí tá, que eu você tô... tá vendo por que eu que tô na dúvida, a gente não tem arrependimento? Não temos. Não tem, mano. Essa raça tem que se Ó, fuder. me Não responde. tem arrependimento Você nenhum. você perdeu a consciência quando, irmão? Quando os caras chegou? Não, eu cheguei no Como, hospital. porque explica pra galera, porque, mano, eu nunca... O médico, ele fala que não tem explicação científica. Eu cheguei no hospital consciente. Como Então, isso, tô falando pra você, mano? cara. Os O bagulho médicos é falam que louco. não tem como. Mas explica pra galera, porque às vezes quem tá assistindo não tá entendendo. O cara Teria que chegou tra- aqui, o cara tá aqui e fala, ele tomou um tiro na cabeça, o que tá acontecendo aqui? Rapaziada, explica, Não, Paganoto. meu. O cérebro dele... Ó, eu tenho- explica. Explodiu a caixa craniana. eu tenho, ó, Isso aqui dele tudo ó, é prótese. Ó, eu tenho um projeto. Ele tava todo que aberto. Ele entrou aqui, a munição que eu tenho, que eu fiz perícia. Ele entrou aqui, só que ele entrou de cima para baixo. Ele está alojado atrás do meu globo ocular. É de Certo. 380. E ela está no meu celular, a tomografia. É de uma munição mais P+. Ela está atrás do meu globo ocular. E eu tenho duas munição que está alojada entre a minha vértebra C2 e C3. É uma munição de 9mm e outra de 357. O cara tomou um tiro de 357 na cabeça, irmão. Abriu a cabeça dele, eu o tenho- cérebro dele caiu no Um terço, olho. um terço, caiu. 33%. E o cara chegou E eu tenho um Consciente. monte no de hospital consciente, mano. E eu tenho um monte de fragmento ainda de munição das munições expansivas que bateu Quando eu no falo começo. pra você que quando eu falo para você que a cabeça dele ficou desse tamanho aqui, é porque Isso o daí você não tem deslocamento, foto, não. graças a Deus que Não, eu não é tenho. nem pra mostrar, É. depois eu queria ver. Não. Eu pelo tenho, amor eu de tenho Deus, da minha é. tomografia 3D. É louco, hein? Da hora pra você ver. Tá aí no meu celular aí. O quê? Ó, É a tomografia. A tomografia em 3D. Que dá pra Tá, ver as balas a de cabeça latinho. dele mas- inchou daquele tamanho Mas porque se- depois, né? Não, Foi mas depois. isso tudo é uma consequência do deslocamento que essas munições, com essa força de impacto, deslocamento de ar causaram ali. Então, além da infecção, do inchaço, tudo isso, a perda da massa encefálica, cara. Eu tô falando pra você, cara. Assim, os médicos, quando eu ia lá saber como ele tá, que a gente ia toda hora, os médicos falavam assim, cara, eu não consigo nem te explicar. A gente não entende o que tá acontecendo aqui. Tá, Ô, mas peraí, ô, vamos pro Snyder. pedaço. Você chegou no hospital consciente. É. E qual é a hora que você falou assim, dali pra frente eu não lembrei. Você lembrou Ô, até onde? Sabe o quê? A hora que cheguei, que é uma rampa lá, a emergência do Heliópolis. Quando os polícias me desembarcaram e colocaram eu na maca do Hospital Heliópolis, os médicos estavam acabando de dar entrada no plantão. Dr. Silvio, Dr. Flávio, Dr. Paulo César Romero.
É o que, esse aí, é o que minha... Lembra o nome dos É, médicos, mano. ó, CRM dele. Ah, Ó, eu lembraria. CRM dele. Melhor neurocirurgião que existe no Brasil. 54617. Esse neurocirurgião... É o anjo. É meu anjo, é o anjo. Ó, o Pedro Navarro falou: sou médico e estou impressionado com essa história. O ser humano é incrível, cara. Sim, mas vamos voltar aqui. Ó, Vamos lá, irmão. Você foi perdeu a quando- consciência. foi Você perdeu a consciência. Ah. E quando que você lembra depois de voltar a sua consciência? Quanto tempo depois? Ó, eu sabe, se você pegar a palavra de Deus, eu vou te falar nisso daí, em cima disso aí que você está falando. Se você pegar a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2, sabe o que está escrito lá, Snyder? Não. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Amém. Guardou? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Se você pegar a escala de Glasgow na internet aí, ela vai de 3 a 15. Sabe o que significa de 3 a 8? Que a pessoa está clinicamente morta. Sabe o que significa isso? A pessoa ela não vê nada, não ouve nada e não sente nada. Sabe qual que era a minha? Simplesmente 3. Sabe a única pessoa aqui desse plano que eu sentia a presença dela, só de ela chegar perto da UTI, de ela chegar perto da UTI, era da minha mãe. Eu sentia a presença da minha mãe onde eu estava. Eu ouvia o choro dela. Eu ouvia ela falando comigo: volta, filho, a mãe te ama. Eu não vou saber viver sem você. O jeito que você ficar, eu vou te amar, eu vou cuidar de você. Mas não me abandona. E o toque dela. Eu voltei, Snyder. Eu voltei por causa da minha mãe. E por causa de todo o sofrimento que eu tive. A minha mãezinha teve um monte de problema de saúde. Você não voltou por causa da sua mãe, meu irmão. Você voltou porque é a vontade de Deus. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida, cara. Deus tem um plano na sua vida e esse plano não é pouca coisa, não. É coisa boa na sua vida, meu irmão. Castro, eu tenho minhas limitações, sabe, de física. Eu tenho só hoje um pedacinho do cérebro que não tem lesão, mas eu tenho uma puta força de vontade. Você é louco, irmão. Entendeu? Que nem eu Você é só não louco. concluí minha faculdade de Direito por condição financeira, mas que nem eu não tenho DP na faculdade, nem nada. Eu vou ser um dos melhores juristas, não é da cidade que eu moro, mas é do estado de São Paulo, entendeu? Porra, eu leio pra caramba. Eu tenho a maior fé disso daí, meu irmão. Eu tenho uma família linda na polícia. Eu não tenho amigos na polícia. Eu tenho irmãos na polícia. Eu tenho irmãos, verdadeiros irmãos. No dia que eu sofri o acidente, o atentado, até você ver como eu tô hoje, Castro. Você visse a minha geladeira. Nunca faltou nada dentro da minha geladeira. Eu não perdi apartamento. Eu não perdi minhas coisas por causa da minha família, que inclui meus irmãos da polícia. Você vê aí, ó, esse cabeça branca aí que eu amo, entendeu? É o Magaloto. Esse cara, ele moveu o estado de São Paulo, moveu a polícia. Ó, Sargento Campbell, hoje Tenente Campbell, entendeu? Eu chamo ele de Papi, entendeu? Tem um outro, hoje ele é cabo, Fábio, entendeu? Que trabalha no Thor. Ele só, nós apenas não nascemos da mesma barriga. Ele é um guerreiro também. Essa vida que eu tive aí de trabalhar cada 48 horas, dormir 4, essa é a vida que ele tem aí, já há mais de 22 anos. Também, isso eu vou ficar citando aqui o nome, entendeu? Capitão das Trevas aí também. Santana. Santana. Capitão das Trevas. Rogério, irmão, entendeu? tem um É podcast o há 5 Santana. anos. Ninguém nunca nesse podcast me fez chorar. Você Entendeu, conseguiu alguma meu? coisa que, olha, puta que A pariu. minha